Acompanha nessa entrevista importante no CNN 360. A gente vai mudar um pouco de assunto, falar de uma das questões mais prementes no Congresso Nacional no que diz respeito às contas públicas. A gente recebe no estúdio da CNN em Brasília o deputado federal Carlos Aratini, do PT de São Paulo, que está com o nome para ser o relator da medida provisória de alternativas à alta do IOF, a medida provisória do pacote fiscal. Deputado, muito obrigado, bem-vindo aos nossos estúdios aí em Brasília. Estou eu e Pedro Venceslau aqui de São Paulo. Minha pergunta, primeira de tudo, já está confirmado que o senhor vai de fato relatar a MP, porque a comissão ainda não foi oficialmente formalizada, mas está 100% garantido o seu nome na relatoria desta importante medida provisória, talvez a mais importante medida provisória neste ano para o governo Lula. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Pedro. Obrigado pelo convite. Bom, nós temos já a confirmação da parte do presidente da Câmara, Hugo Mota, que já anunciou, através das suas redes, a minha indicação para a relatoria. E a relatoria cabe à Câmara dos Deputados nessa medida provisória. Perfeito. Então, e aí, assim que tiver a formalização, imagino eu que o senhor aí sim vai poder ter um plano de trabalho, um cronograma para esse trabalho, inclusive com os demais membros desta comissão, que vai incluir também senadores. Mas já pergunto, o senhor já conseguiu conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a respeito desta MP, a respeito desta tarefa que o senhor vai assumir? Nós já estamos conversando com o Ministério, né, para entender com mais profundidade as medidas que foram tomadas. Né? É uma medida muito importante porque trata de um ajuste fiscal para o ano de 2025 e 2026. Então é um ajuste da maior importância, né, para que a gente possa avançar e garantir que o governo tenha as condições de manter os seus investimentos e manter a máquina pública funcionando. Pedro Venceslau. Deputado, seja bem-vindo, boa tarde. A oposição e vários parlamentares do Centrão cobram muito do governo alternativas à alta do IOF que passem pelo corte de gastos. Mas o governo, por sua vez, muita gente do governo avalia que cabe ao Congresso apresentar propostas de corte de gastos, porque são propostas que acabam gerando uma agenda negativa para quem apresentá-las. Na sua avaliação, é papel do governo ou papel do Congresso Nacional apresentar alternativas de corte de gastos que atinjam movimentos sociais, salário mínimo, aposentadoria e etc.? Bom, o governo já apresentou propostas, não propriamente de corte de gastos, mas de ajustes para que determinados benefícios não tenham crescimento fora do padrão, como é o caso do BPC. Né? O ano passado, o governo apresentou um projeto para regulamentar o BPC de forma mais controlada e esse projeto foi desidratado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Da mesma forma, o governo também mandou projeto que trata dos supersalários, que trata do salário dos militares e esses projetos ainda não foram votados. Então, existe a preocupação do governo de manter os gastos sob controle. Nessa medida provisória, 1303, também trata disso, quando mexe no seguro defeso, que é o seguro dos pescadores, quando mexe no pé de meia, quando mexe no pé de meia, que é aquela bolsa para os estudantes do ensino médio, e quando mexe também, por exemplo, em outras questões como o ateste médico, que é um atestado eletrônico que é usado para afastamento de pessoas na Previdência Social por motivo de doença. Então, o governo vem tomando medidas, vem propondo medidas. Agora, muitas das coisas que o mercado fala, que é, por exemplo, desvincular o salário mínimo da Previdência, né? Ou fazer uma contenção de gastos, né? Mudando o piso da educação e da saúde, essas são medidas que necessitam ter mudanças mais profundas. E que existe uma grande dúvida se o próprio Congresso vai aprovar isso. Nós achamos que mexer naquilo que interessa à grande maioria do povo brasileiro, que é o salário mínimo, a previdência social, os gastos com a educação, os gastos com a saúde, são medidas que não cabem nesse momento. O povo já está sofrendo demais, né, para que a gente tenha mais cortes. Nós precisamos melhorar os serviços, melhorar o atendimento. Por exemplo, na saúde, o governo agora iniciou um projeto que é o Mais Especialistas, que é um projeto para reduzir a fila de espera no SUS. E, logicamente, isso tem custo.
né? Nós vamos precisar contratar especialistas, exames de laboratório, cirurgias, e esse custo tem que sair da onde? Do orçamento. Então, cortar na saúde, cortar na educação, que é um investimento para o futuro, né? Cortar na previdência social é realmente uma coisa que não está no horizonte do nosso governo. Uhum. O senhor mencionou esses pontos, deputado, e uma das questões que também a gente tratou aqui na CNN, tanto no CNN Money quanto aqui na CNN Brasil, com o secretário executivo Dario Durigan, em entrevista na semana passada, Vitor Irajá e eu falamos com ele, foi um dos pontos que o senhor tocou no início aqui da nossa conversa sobre o aumento exponencial do BPC, inclusive por meio de decisões judiciais. Saiu um estudo ali apontando o quanto tem crescido de forma bastante grande, estudo do próprio Ministério da Fazenda. Nesta MP, o senhor também acha que é possível contemplar outras medidas para que se tenha um uso adequado deste programa social que é o BPC? Bom, na medida provisória que o governo enviou, não trata disso. O governo já tratou disso anteriormente, né? Se a gente for voltar a esse tema, é necessário que haja um amplo consenso dentro do Congresso Nacional. É evidente que nós, como relator, a gente tem que fazer um projeto que seja aprovado. Nós vamos trabalhar para que essa medida provisória seja aprovada, tratando de dialogar com os vários setores que estão sendo atingidos por ela. Vamos tratar também com o governo e, logicamente, com os líderes partidários e com a presidência da Câmara e do Senado. Agora, para que a gente introduza esse tema, nós precisamos ter um amplo consenso para que essa medida seja aprovada, haja um controle mais efetivo sobre o benefício de prestação continuada. Pedro? O que a base do governo espera de um partido como União Brasil, que ocupa 3 ministérios, mas entrega tão pouco em termos de votações no Congresso Nacional? Não é espaço demais para entrega de menos, deputado? Olha, eu sou da tese o seguinte, que um projeto que é enviado pelo governo, qualquer governo, não só o nosso, como qualquer outro governo, ele vai ser discutido, debatido e modificado. E o que a gente viu ao longo desses 2 anos e meio é que os projetos que o governo enviou foram aprovados com modificações, porque não é simples você fazer um debate, né, num Congresso que tem mais de 20 partidos, né, onde você tem diferentes opiniões, onde a oposição é forte, onde você tem um chamado centrão que tem opiniões bastante diferentes, também não é um grupo que tem uma opinião única. Então nós temos que ajustar. Os projetos que o governo manda, eles precisam sofrer ajustes para que sejam aprovados. Mas se a gente for recapitular o que o governo enviou para a Câmara e para o Senado, eles foram aprovados. Deputado, aí nessa mesma linha, tem acho que 2 pontos que têm causado maior repercussão, tanto no mercado quanto no Congresso. A tributação de iniciativas de investimentos antes isentos, como as letras de crédito e debêntures incentivadas, que podem ter, segundo os vários setores afetados, podem ter efeito, inclusive, no desempenho, no crescimento econômico. A outra questão, taxação das bets, ministro Fernando Haddad reiterando que é preciso, mais uma vez, tentar taxar as bets em 18% do seu faturamento. O que o Congresso aprovou anteriormente foi 12%. Desses 2 caminhos, qual que o senhor, na sua percepção, acredita que tem menos resistência no Congresso? A isenção, a tributação de investimentos antes isentos ou aumentar a tributação das bets? Olha, eu acho que os 2 vão sofrer resistências de lobbies específicos, né? No caso das letras de crédito da agricultura e de crédito imobiliário, os setores empresariais que são afetos a esse sistema vão reagir, como também o lobby das bets, que é um lobby forte no Congresso hoje. Olha só, as letras de crédito da agricultura e as letras de crédito imobiliário e as debêntures incentivadas somam hoje cerca de 2 trilhões de reais. Né? Esses 2 trilhões de reais não têm nenhuma tributação sobre o seu rendimento. Né? E a gente vê que apenas 30% desses recursos chegam efetivamente para a agricultura e para a indústria imobiliária. Né? Tem, por exemplo, emissões de letra de crédito da agricultura feita por redes de lanchonete. Né? A maior rede de lanchonete do país,
emite letras de crédito à agricultura, mas não produz uma única alface, né? Como existem bancos que emitem letra de crédito imobiliário por conta de que suas agências estão localizadas em imóveis. Isso não tem nada a ver com incentivo à indústria imobiliária ou a incentivo à agricultura, né? E não é possível que tamanho porte de investimentos, né, de aplicações, melhor dizendo, eles se deem sem nenhuma tributação. Então, é necessário ter um mínimo de tributação e o que o governo está propondo é apenas 5%. É uma tributação bastante baixa, exatamente para que continue sendo incentivado, né? Em relação às bets, pelo que a gente tem conhecimento, são 30 bilhões de reais por mês de apostas em bets, né? E com uma tributação muito baixa. Aliás, isso só entrou na medida provisória por sugestão dos próprios líderes que se reuniram com Fernando Haddad naquela noite de domingo, há cerca de 3 semanas atrás. Portanto, são sugestões que o próprio Congresso levou a introduzir na medida provisória. Nós conversamos com o deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, futuro relator da medida provisória que do pacote fiscal tem muito a ver com a alta do IOF, decreto. Aliás, deixa eu só rapidamente, deputado, fazer uma última pergunta que é também crucial. O Congresso, a Câmara, aprovou a urgência em relação à derrubada do decreto do IOF. Ainda não se decidiu o mérito, mas foi uma votação bastante expressiva. Caso este decreto de fato seja derrubado, o decreto do IOF, a AMP vai ter que compensar isso. O senhor acredita que aí a AMP vai compensar ou aí o caminho vai ser redução, novos cortes, novos congelamentos do orçamento federal, inclusive podendo atingir emendas dos parlamentares? Olha, esse projeto de decreto legislativo que anula o decreto do IOF, ele foi feito quando foi emitido o primeiro decreto. Na negociação com o Congresso, o governo emitiu um segundo decreto que reduz as alíquotas que foram propostas no primeiro em 80%. Então, o governo, ele reequilibrou, né, todas as medidas. É importante dizer que vai vir mais um projeto de lei complementar que trata dos chamados benefícios tributários ou isenções tributárias, né, propondo uma redução desses benefícios para setores que pagam pouco imposto ou que não pagam nada, né, para que a gente tenha um equilíbrio. O que o governo está querendo fazer é equilibrar o orçamento, fazendo um ajuste na receita a partir daqueles que não ganham, que ganham muito ou que não pagam imposto. Então, se trata de justiça tributária. Nós não estamos propondo aqui aumentar imposto para o povo. Aliás, o contrário. Nós queremos reduzir. Tem inclusive o projeto que está com o Arthur Lira relatando, que é a isenção do imposto de renda até R$5 mil e a redução do imposto para quem ganha de 5 a 7 e que está lá em discussão também. Então, o projeto do governo nunca é afetar nem a maioria do povo, a maioria dos trabalhadores, nem a classe média. É buscar fazer o equilíbrio orçamentário cobrando de quem ganha muito e paga pouco. Mas agora sim, Carlos Zaratini, deputado federal pelo PT de São Paulo, relator da medida provisória do pacote fiscal. Agradeço demais a oportunidade de conversar com o senhor. Espero que a gente volte a falar mais vezes aqui no 360, à medida que avançar o relatório da MP. Muito obrigado, um bom trabalho, porque o trabalho não vai ser fácil nessa relatoria. Eu que agradeço. Boa tarde a vocês. Obrigado também ao Pedro Venceslau, que me ajudou aqui nessa entrevista.